Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está na ordem dos 107 mil dólares americanos, com uma pequena correção ao longo dessas últimas 24 horas de aproximadamente 0,5%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está no caminho contrário, está com uma pequena valorização ao longo desse último dia, na ordem de 0,3%, com cada unidade cotada nesse instante em 2.640 dólares. A gente vê um dia bastante volátil nas criptomoedas de uma forma geral. Enquanto o Ether está com uma pequena alta, a gente vê a Solana também queda com 0,81%, a gente vê a Dogecoin praticamente estável com uma alta de aproximadamente 0,1%, a Tron também com uma alta de 0,3%, mas a Cardano em queda com 1,3%. As criptomoedas estão tendo bastante volatilidade ao longo do dia de hoje, o que é algo bastante esperado, afinal de contas, a Trade War teve um novo capítulo, essa guerra tarifária teve um novo capítulo. No dia de ontem, um juiz federal proibiu as tarifas recíprocas do Donald Trump, falando que isso fugiu da competência dele, que ele não podia simplesmente baixar isso por decreto. Então a gente está tendo aí, vai ter disputa jurídica ao longo do dia de hoje, ao longo dos próximos dias nos Estados Unidos, o que acaba refletindo também no mercado financeiro de uma forma geral. E nesse momento, o mercado dos Estados Unidos, o mercado de estoque, está aberto há aproximadamente uma hora no momento de gravação desse episódio, e a gente está vendo o S&P 500 com uma pequena alta de 0,3%, alta similar à da Nasdaq, e o Dow Jones praticamente estável, operando com uma alta de 0,02%. A gente vê algumas empresas como a Nvidia ganhando bastante, ganhando 4%, mas a gente vê o Google em queda, a gente vê a Netflix em queda, enfim. O dia hoje promete ser um dia de fortes emoções, um dia de bastante volatilidade de uma maneira geral. De qualquer forma, mesmo com essa volatilidade, mesmo com essa pequena correção que a gente tem visto nas principais criptomoedas, correção essa causada em grande parte por realização de lucro, o dia de ontem foi mais um dia positivo no ETF de Bitcoin Spot. No último dia 28 de maio, quarta-feira, a gente teve um inflow de 3.840 unidades de BTC, com, naturalmente, o ETF da BlackRock liderando, com uma entrada de 4.476. Com isso, inclusive, a BlackRock passou a ter mais de 660 mil BTC sob gestão. Para ser mais exato, nesse momento a BlackRock tem 663.773 unidades de BTC sob gestão no IBIT, que é justamente esse ETF de Bitcoin Spot deles. Uma quantia extremamente significativa e, que nem eu já falei aqui ao longo dos últimos episódios, parece ser uma questão de tempo até eles conseguirem atingir a marca de 1 milhão de BTC sob gestão. Eu apostaria as minhas fichas que até o final do ano a gente vai chegar nesse número. E o ETF de Ether Spot, o ETF do segundo maior criptoativo do mercado, também teve mais um dia positivo no dia de ontem. Foi um inflow de 31.919 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 84,9 milhões de dólares. Muito importante, mais um dia de inflow e mais um dia de forte inflow. Também, da mesma forma, quem liderou a entrada foi o ETF da BlackRock, com mais de 19 mil unidades de ETH de inflow. Isso é algo bastante simbólico. O ETF da BlackRock está caminhando para se tornar o maior ETF de ETH do mercado americano e, consequentemente, do mercado mundial também, porque os ETFs dos Estados Unidos são os maiores do mundo por muito. De qualquer forma, a gente vê esse aumento do interesse institucional, não só pelo Bitcoin, mas também pelo Ether, o que, sem sombra de dúvida, está ajudando o Ether nessa valorização ao longo dos últimos meses. Para vocês terem uma ideia, se a gente considerar o período de 12 meses, se a gente olhar o último ano, o Ether ainda vai estar com uma queda de 30%. Mas se a gente olhar o último mês, por exemplo, o Ether está com uma alta de 45%. O Ether chegou a bater ali $1.800 e nesse instante está em cerca de 2.650. É uma importante recuperação para esse criptoativo, que ainda está muito distante da sua all-time high, mas de qualquer forma tem mostrado sinais de que pode sim voltar a se aproximar, quem sabe, da marca dos $3.000 em um futuro próximo. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre o mercado americano, a gente comentou recentemente aqui no Giro Bitcoin de que a Circle, a emissora da segunda maior stablecoin do mundo, a emissora da USDC, que é uma stablecoin que nesse momento é o sétimo maior criptoativo do mercado, com uma capitalização total de 61,3 bilhões de dólares, vai ser listada na bolsa. Eles estão em vias finais de fazer uma IPO nos Estados Unidos. E a BlackRock
justamente a maior gestora de ativos do mundo, a gestora de ativos de 11 trilhões de dólares, mira uma participação de 10% no IPO da Circle. E não é só a BlackRock que está com interesse. A ARK Invest também está com interesse de comprar uma participação. Vale ressaltar que a ARK Invest é gerenciada pela Cathie Wood e ela é uma grande entusiasta do Bitcoin, uma grande entusiasta de criptomoedas de uma maneira geral. Então, importante a gente ver isso, porque se a BlackRock está interessada, a gente sabe que tem tudo para dar certo, né? A BlackRock é uma das empresas mais relevantes e mais poderosas do mundo e a ARK Invest costuma também acertar aonde está botando a mão, pelo menos nos últimos tempos tem sido assim. Então, vamos acompanhar de perto, mas pelo visto a IPO da Circle realmente vai sair do papel e está aí com grandes parceiros já anunciados. Dando continuidade ao episódio de hoje, falando agora sobre a adoção do Bitcoin como ativo de tesouraria por empresas ao redor do mundo, a GameStop confirmou no dia de ontem oficialmente a primeira compra de Bitcoin e não foi uma compra qualquer não. Eles compraram 4.710 BTC. Eles haviam revelado em março planos para investir em ativos alternativos, abre aspas, fecha aspas, né, de acordo com a própria declaração deles. E agora eles oficializaram a compra de 4.710 BTC. Desde que foi anunciado, as ações da GameStop subiram, desde que foi anunciado os planos em março, as ações da GameStop tiveram uma alta, mas as ações da GameStop tiveram uma queda depois do anúncio de compra. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que no dia de ontem, na abertura do mercado, a ação da GameStop estava cerca de 35,75 dólar, né, em USD, e nesse momento está em 30,74. É claro que tem muitos outros fatores, não foi só o anúncio da compra de Bitcoin, tem também toda a questão do próprio mercado americano, que está bastante volátil por causa dessa disputa da Trade War envolvendo a administração federal e o poder judiciário. Então, a gente sabe que tem outros motivos, mas de qualquer forma, desde que foi anunciado a compra, as ações da GameStop tiveram uma queda. De qualquer maneira, a gente tem visto que ao redor do mundo, as empresas que têm começado a utilizar o Bitcoin como um ativo de tesouraria têm conseguido uma valorização no médio e longo prazo. Então, isso não causa nenhum grande temor, digamos assim, na própria GameStop por causa disso. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a notícia mais relevante do dia, sem sombra de dúvida. O Paquistão anunciou a sua reserva estratégica de Bitcoin. O chefe do Conselho de Criptoativos do Paquistão anunciou no dia de ontem, na conferência Bitcoin 2025, que está acontecendo em Las Vegas, que o governo do Paquistão está seguindo, sim, o exemplo dos Estados Unidos, na criação de uma reserva estratégica do Bitcoin e adotando políticas regulatórias pró-cripto. Abre aspas. Hoje é um dia histórico. Hoje anuncio que o governo do Paquistão está criando sua própria reserva estratégica de BTC, liderada pelo Estado. E queremos agradecer novamente aos Estados Unidos da América, pois fomos inspirados por ele. Fecha aspas. Vale ressaltar que isso é justamente o que a gente tem debatido tanto aqui com vocês. Só o fato dos Estados Unidos, maior potência econômica do mundo, ter criado a sua reserva estratégica de Bitcoin já é uma enorme vitória para o mercado. Isso vai fazer com que diversos outros países corram atrás, sigam o mesmo exemplo. Sem sombra de dúvida, a gente vai ver até o final desse ano, até o final de 2025, outros países seguindo o mesmo exemplo. A gente já tem Estados Unidos com esse anúncio oficial, a gente já tem El Salvador, a gente tem agora o Paquistão, a gente tem Butão, que faz mineração, inclusive, para criar uma reserva, onde eles utilizam para vender. A gente já tem alguns estados americanos adotando também o BTC como reserva estratégica. A gente já tem cidades americanas adotando o BTC como uma reserva estratégica. Então, é sem sombra de dúvida um caminho absolutamente sem volta. Vale ressaltar que até pouco tempo atrás, o Paquistão ele não era tão favorável assim às criptomoedas, mas ao longo desse ano, a gente já vinha vendo uma mudança de postura em relação justamente ao setor cripto de uma forma geral. Fecharam um acordo com o CZ, o fundador e antigo CEO da Binance, para ser um dos conselheiros desse órgão. E a gente já tinha comentado aqui dessa possibilidade de criação dessa reserva estratégica. Afinal de contas, eles já tinham criado uma iniciativa de utilizar energia excedente para mineração de BTC. Eu até tinha comentado que eu achava muito difícil que eles não fizessem uma mineração própria para uma eventual reserva estratégica. E é justamente isso que a gente vai ter agora. O Paquistão criou sua reserva estratégica, mais um país, e na minha opinião,
a gente ainda vai ver outros ao longo do ano de 2025. A corrida só está no início. E se você chegou até agora aqui no Giro Bitcoin, meu muito obrigado. Tá vendo a gente pelo YouTube? Deixa o seu like, se inscreve no canal, tá escutando a gente por algum streaming de música? Dá 5 estrelinhas pra gente, passa a seguir o podcast por aqui também, que isso ajuda muito na propagação e na continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!